Seja bem-vindo ao mundo marcial. Quando falamos em artes marciais, quase sempre pensamos nas mesmas: boxe, jiu-jitsu, karatê, muay thai. Mas existe um universo paralelo de sistemas pouco divulgados que foram forjados em contextos muito mais duros. Sistemas que surgiram quando não havia árbitro, nem regra, nem tempo para hesitar. Hoje você vai conhecer 10 artes marciais pouco conhecidas e extremamente eficazes. Algumas foram proibidas por colonizadores. Outras quase desapareceram. Algumas eram ensinadas em segredo. Outras sobreviveram escondidas dentro de festivais culturais. Mas todas compartilham algo essencial: foram criadas para funcionar. Este não é apenas um vídeo sobre curiosidades históricas. É um mergulho estratégico no lado oculto do combate humano. Prepare-se, porque o mundo marcial é muito maior do que você imagina. Antes de seguir em frente, um aviso importante: este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Bata Hair-Hacht. O Bata Hair-Hacht nasceu na Irlanda rural, quando portar espadas era proibido sob domínio britânico. Mas ninguém podia proibir um camponês de carregar um bastão. Esse bastão, conhecido como shillelagh, era feito geralmente de madeira resistente, como carvalho ou azevinho, e se tornou uma extensão do corpo. O que começou como ferramenta virou arma sofisticada. O Bata Hair-Hacht não era ensinado em academias. Era transmitido dentro de famílias e clãs. Cada linhagem tinha seu próprio estilo, sua própria estratégia de combate. Tecnicamente, o sistema é impressionante. A base é móvel, quase dançante. O lutador trabalha ângulos constantes, mudando a linha de ataque a todo momento. Os golpes visam principalmente cabeça, mãos e articulações, regiões vulneráveis que podem incapacitar rapidamente um agressor. Há uso estratégico de fintas, trocas rápidas de empunhadura e transições entre ataque e defesa quase simultâneas. O bastão não é apenas para golpear. Ele controla a distância, intercepta ataques e cria barreiras dinâmicas. Em termos modernos, o Bata Hair-Hacht ensina algo extremamente relevante: como usar objetos improvisados como extensão tática do corpo. Em um cenário urbano, isso se traduz em guarda-chuva, bastão retrátil, pedaço de madeira ou qualquer instrumento semelhante. É eficiência disfarçada de tradição. Morangui. O morangui é uma forma de boxe tradicional de Madagascar, mas chamá-lo apenas de boxe seria simplificar demais. O morangui acontece em círculos formados pela comunidade. É acompanhado por música e canto, mas o combate em si é intenso e físico. Não há luvas acolchoadas sofisticadas. Não há proteções elaboradas. É contato real. Historicamente, era uma forma de demonstrar força, resistência e coragem. Jovens treinavam desde cedo, desenvolvendo tolerância à dor e mentalidade combativa. Tecnicamente, o morangui valoriza a explosão de socos em sequência, base aberta e pressão constante. O lutador avança, encurta distância e trabalha ataques diretos e curvos com agressividade controlada. Não há grande foco em jogo de chão ou técnicas elaboradas de grappling. A lógica é simples: dominar a troca em pé, impor ritmo e quebrar a resistência do oponente. Sua eficácia vem justamente da simplicidade brutal. É direto, funcional e baseado em resistência física e mental. Damier. O damier surgiu entre populações escravizadas na Martinica como forma de resistência cultural e física. Praticado inicialmente de forma clandestina, o damier combina a luta corporal com o uso de bastão. Era mais que combate, era afirmação de identidade. Tecnicamente, o sistema mistura projeções, desequilíbrios, ataques com bastão e estratégias psicológicas. O lutador trabalha a leitura corporal do adversário, esperando o momento exato para quebrar a base ou aplicar uma entrada explosiva. A movimentação é baixa, firme, com centro de gravidade controlado. O uso do bastão não é apenas ofensivo, ele também serve como ferramenta de controle e manipulação de distância. O damier ensina algo essencial: domínio emocional sob pressão. A luta começa antes do contato físico. Começa no olhar, na postura, na respiração. É uma arte que une mente e corpo de forma estratégica. Angampora. A Angampora foi proibida durante o período colonial britânico no Sri Lanka por ser considerada perigosa demais. E isso diz muito. O Angampora é um sistema completo que inclui combate desarmado, armas tradicionais e conhecimento de pontos vitais. Não é apenas técnica física, envolve compreensão anatômica e estratégia militar. Os praticantes estudam ataques a articulações, pressões em nervos e técnicas rápidas de neutralização. A movimentação é circular, com entradas anguladas e foco em quebrar a estrutura do oponente. Armas como espadas curtas e bastões também fazem parte do treinamento tradicional. Sua eficácia está na combinação entre precisão e intenção. Não há movimentos desperdiçados. Cada técnica tem objetivo claro: incapacitar rapidamente.
É um sistema estruturado para conflito real. Okshto. O Okshto foi sistematizado a partir das tradições de guerra dos povos indígenas das planícies canadenses. Ele incorpora o uso de tomahawk, faca e combate desarmado. A filosofia é direta, eficiência no menor tempo possível. Tecnicamente, o Okshto enfatiza quedas rápidas, uso de gravidade para projetar o adversário e ataques angulados que quebram o equilíbrio imediatamente. O sistema integra arma e corpo como uma unidade. A transição entre segurar arma e usar mãos livres é fluida. É uma arte construída para a guerra tribal real, onde decisões precisavam ser instantâneas. Badi Chain. O Badi Chain é conhecido por sua potência devastadora em curta distância. Historicamente associado a guarda-costas imperiais na China, o Badi Chain trabalha explosão concentrada. Sua marca registrada é o uso do ombro, cotovelo e avanço direto com impacto estrutural. O praticante treina para gerar potência a partir do solo, transmitindo força através da estrutura corporal. As entradas são agressivas, quase como colisões controladas. O objetivo é quebrar a defesa antes que o oponente consiga reagir. É uma arte compacta, intensa e brutalmente eficiente quando aplicada corretamente. Lima-lama. O lima-lama combina movimentos circulares com ataques encadeados. Criado no século XX com base em tradições polinésias, o lima-lama desenvolve fluidez corporal e transições rápidas entre ataque e defesa. O praticante trabalha deslocamentos angulados, combinações contínuas e respostas adaptativas. A ideia é não interromper o fluxo. É estratégico, quase coreografado, mas com intenção real de neutralização. Sua eficácia está na capacidade de adaptação e continuidade. Glima. A glima é um sistema tradicional islandês associado à cultura viking. É uma luta de pegadas específicas no cinto ou roupa do oponente, com foco em desequilíbrio constante. O objetivo não é esmagar com força bruta, mas usar alavancas e timing para projetar com precisão. O praticante mantém postura ereta, controla centro de gravidade e manipula o eixo do adversário até que ele perca estabilidade. É técnica refinada baseada em estrutura e leitura corporal. Lerdrit. O Lerdrit é uma versão militar desenvolvida a partir de tradições marciais tailandesas. Seu foco é neutralização rápida. Cotovelos curtos, joelhadas diretas, ataques em pontos vulneráveis e defesa ativa fazem parte do repertório. Não há preocupação estética. Não há ênfase esportiva. É funcionalidade pura. O treinamento prepara soldados para combate corpo a corpo em cenários imprevisíveis. É agressivo, objetivo e pragmático. Yaoyan. O Yaoyan significa dança da morte e foi desenvolvido nas Filipinas. É um sistema de kickboxing com identidade própria, conhecido por seus chutes giratórios explosivos e combinações agressivas junto com armas. O Yaoyan trabalha variações anguladas de chutes, transições rápidas entre socos e ataques de perna e pressão ofensiva constante. O ritmo é intenso. O lutador busca dominar o espaço e quebrar o timing do adversário com imprevisibilidade. É ofensiva estratégica combinada com resistência. Essas 10 artes marciais nasceram em contextos diferentes, continentes diferentes e culturas diferentes. Mas todas compartilham o mesmo princípio: necessidade. Não foram criadas para espetáculo. Foram criadas para sobreviver. O mundo marcial verdadeiro não é apenas técnica. É história, identidade, resistência e estratégia. E talvez a maior lição seja essa: eficácia nem sempre é popular. Às vezes, o que funciona de verdade está escondido fora dos holofotes. Se você quer continuar explorando o lado oculto do mundo marcial, você está no lugar certo. Comenta aqui embaixo: qual dessas artes mais chamou sua atenção? Curte o vídeo para fortalecer o canal. Compartilha com aquele amigo que acha que já viu tudo no mundo das lutas. E se inscreve porque aqui a gente vai além da superfície. Ativa o sino. E nos vemos no próximo mergulho no mundo marcial.